Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e a nossa reflexão vai ser dos versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, dos versículos de 1 a 8. Todos encontraram? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Queridos irmãos, no calendário litúrgico de hoje, nós celebramos o 5º domingo após a Epifania. Epifania significa manifestação. E o livro, o capítulo 6 de Isaías, Deus aqui se manifesta. E se manifesta de uma tal maneira que Isaías fica impactado com aquilo que ele vê. O capítulo 6 de Isaías é conhecido como o capítulo em que o profeta Isaías é chamado, é vocacionado por Deus para o exercício do ministério profético. No livro de Jeremias, o seu chamado para o exercício profético se dá no 1º capítulo do livro. Já o chamado de Isaías para o exercício profético se dá somente no capítulo 6. E eu não sei te informar o porquê Isaías só registrou no 6º capítulo e não no prólogo do livro, como Jeremias fez. O capítulo 6 começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A pergunta é: quem foi o rei Uzias? Uzias foi rei de Judá e reinou aproximadamente entre os anos 791 a 740 a.C. Portanto, no século VIII a.C. E o livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, diz que o rei Uzias reinou durante 52 anos em Jerusalém. Ele foi bem sucedido durante todo o tempo em que ele buscou a presença de Deus, como diz o versículo 5 de 2 Crônicas, capítulo 26. Mas com o passar do tempo,
Com o passar dos anos, o rei Uzias se tornou soberbo, desobediente a Deus, e sua vida se tornou uma bagunça qualquer. O rei Uzias, meus irmãos, conquistou muitas coisas na sua vida. Foi bem sucedido como político, como militar, a sua vida como governante de Judá. Todas as suas conquistas, infelizmente, subiram à cabeça e ao coração, de modo que ele se tornou um rei arrogante, um rei desobediente a Deus. E por isso a sua vida, a partir desses pecados, acabou em um profundo declínio, como diz 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Percebam, meus irmãos, que o pecado do rei Uzias, só quem entra no templo para fazer isso que o rei Uzias fez eram os sacerdotes, e não o rei. Uzias era rei e quis se passar também como sacerdote. Meus irmãos, somente Jesus Cristo pode unir os três ofícios. Jesus Cristo é rei, é sacerdote e profeta. Por causa dessa soberba e desobediência do rei Uzias, diz o texto de 2 Crônicas que ele ficou doente. Diz o verso 21 de 2 Crônicas, capítulo 26, que o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Após a morte do rei Uzias, Judá perde o seu líder. Os judeus se sentiram desamparados, desprotegidos, e é neste cenário tão adverso, negativo, que o profeta Isaías traz uma mensagem de esperança para o povo. É como se Isaías tivesse falando: o rei Uzias está morto, mas o Rei Supremo, o Senhor dos Exércitos, está vivo. E vejo assentado sobre um alto e sublime trono. Nós vamos nessa noite, meus irmãos, analisar essa visão de Isaías, que pode ser dividida em três partes, a mensagem dessa noite. A primeira visão de Isaías é a visão de Deus. Os versos de 1 a 4 do capítulo 6 do livro de Isaías nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Percebam que o verso 1 começa dizendo: eu vi o Senhor. Essa palavra aí, Senhor, é a palavra hebraica Adonai. Assentado sobre um alto, sublime trono. O que a visão de Isaías está dizendo aqui, meus irmãos, é: o rei terreno está morto, mas o rei celestial governava. Isaías ainda diz sobre um alto e sublime trono. Isso indica um sinal de supremacia absoluta.
Meus irmãos, Isaías viu o Senhor como um rei exaltado sobre o trono do seu templo celeste. Como o apóstolo João escreveu lá no capítulo 12, do capítulo 12, do versículo 41, dizendo: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Meus irmãos, Isaías viu o Cristo pré-encarnado, o Senhor. Isaías, na sua visão, diz: as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso indica que a presença de Deus tomava todo aquele lugar. E é importante dizer, meus irmãos, que Isaías não viu a própria essência de Deus, porque ninguém pode vê-lo. Quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus disse para Moisés: não me poderás ver face a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Meus irmãos, essa ideia de ver a glória de Deus é algo muito sério. Muito sério. Há um cântico que diz assim: eu vejo a glória de Deus hoje aqui. Já ouviram esse cântico? Algo muito sério, meus irmãos, falar sobre isso. Porque glória de Deus é algo que impacta as pessoas. Isaías aqui vê o Senhor numa visão, numa teofania. Os serafins, para não ver e ser destruído para a glória de Deus, diz o texto que eles cobriam com as asas. João, quando viu um pouquinho do brilho da glória de Deus, diz o livro do Apocalipse que ele cai como morto. Paulo, quando na estrada de Damasco viu um pouco do brilho da glória do Senhor, diz o texto que ele ficou cego. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando vai falar sobre a glória de Deus, porque a glória de Deus é algo que é muito sério nas Escrituras. Mas o verso 2, no capítulo 6 de Isaías, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. O pastor e teólogo John Bick, comentando esse texto aqui de Isaías, ele diz que serafins são assistentes angelicais. E eles cobriam o rosto como sinal de reverência, e os pés como sinal de humildade, e voavam como demonstração de prontidão para o serviço. Por isso o verso 2 diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E aí o verso 3 nos diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muitas pessoas, meus irmãos, quando lê o verso 3 de Isaías, pensa que o texto está fazendo alguma alusão à Trindade, mas na verdade não é. Quando Isaías usa a palavra hebraica kadosh 3 vezes, que significa santo, 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 Isaías está expressando a santidade infinita de Deus. O hebraico, meus irmãos, usa a repetição para expressar o superlativo que indica a intensidade e a perfeição da santidade de Deus. Ou seja, meus irmãos, os versos 2 e 3 do capítulo 6 de Isaías estão ensinando para nós o Deus que precisamos vislumbrar,
está reinando em perfeita santidade. É essa santidade, meus irmãos, que vai impactar o profeta Isaías. É por isso que ele fica deslumbrado com o que ele vê. Porque o nosso Deus é santo. Mas diz assim o versículo 4. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Aqui nós temos um outro sinal da glória, da presença de Deus. Este sinal podemos chamar de teofania, que é a manifestação divina. Essa é a ideia aqui do texto. Deus se manifestou e o profeta Isaías está aqui deslumbrado com o que ele vê, impactado com o que ele vê. Isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Um dia, nós estávamos perdidos e a graça do Senhor nos alcançou. E aí fez você e eu passar a enxergar o que não enxergávamos antes. Essa graça maravilhosa tirou dos seus olhos a venda. E agora você consegue ver, nas palavras do texto bíblico, como esse Deus é santo. E como Ele quer que venhamos a viver em santidade para a glória do Senhor. Mas nós temos aqui ainda uma segunda visão de Isaías. E agora, nessa segunda visão, Isaías vê a si mesmo. A primeira visão foi a visão de Deus. Agora, a segunda visão de Isaías, ele vê a si mesmo. Veja o que diz aí os versos 5 a 7 do capítulo 6 de Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, duas coisas esses versos nos ensinam aqui. Primeiro, o homem precisa enxergar a si mesmo como é pecador. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Veja o que diz o verso 5. Versículo 5 diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías aqui, meus irmãos, está falando do seu pecado. Ele reconhece que ele é um pecador. Isaías também está falando do pecado do seu povo. Isaías também reconhece que o seu povo também é pecador. E você vai ver, meus irmãos, que terrível está a condição do homem, do povo de Deus. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5 de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 8. Veja o que diz o verso 8. Esse capítulo é o capítulo do Ais. Do capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver o povo de Deus em declínio, mergulhado no pecado.
O capítulo 6 é um capítulo que vai trazer exortação para o povo e, ao mesmo tempo, cura e esperança para aquele que se arrepende. O verso 8 do capítulo 5 de Isaías diz: ai dos que ajuntam casa, ai dos que ajuntam casa, a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam com único moradores no meio da terra. Veja o que diz o verso 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Veja o que diz o versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade, com corda de injustiça, e o pecado como pão tirantes do carro. Veja o que diz o versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Veja o que diz o versículo 21: ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Veja o que diz o verso 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte. Meu irmão, minha irmã, o quadro é terrível. O quadro é de queda, de seres depravados. Por isso que quando Isaías se depara com o brilho da presença de Deus, com o brilho da sua glória, e ele é um Deus santo, ele fica impactado, porque ele reconhece que ele é pecador, e ele está habitando no meio de um povo também pecador. Mas o verso 6 e 7, meus irmãos, ainda nos ensina algo importante aí. Que o homem precisa entender que o perdão não é algo que ele conquista, mas que Deus dá gratuitamente. Veja o que diz aí o versículo 6 e 7. O verso 6 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Percebam, meus irmãos, que a iniciativa de perdoar o homem parte do Senhor. Ele envia o serafim para purificar o lábio de Isaías. Ele envia o serafim para purificar Isaías. Por quê? Porque ele foi chamado para ser ministro da sua palavra. Então ele precisa falar da palavra de Deus de maneira santa. Por isso ele é perdoado. Por isso ele tem as suas iniquidades retiradas. Então, meu irmão, minha irmã, esse texto aqui ensina para nós que a glória de Deus, a presença de Deus é algo muito sério. Quando nós entramos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, nós não podemos entrar de qualquer maneira, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, de um Deus que é 3 vezes santo, como diz o texto. Então a nossa maneira de se portar na presença de Deus deve ser com temor e tremor, porque Ele é santo. Não podemos entrar de qualquer maneira, meio bagunçado. Não há nada de especial aqui no prédio. Mas quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, aqui se torna um lugar especial. Quando termina o culto, vamos para casa,
de um prédio comum, como as casas do lado da igreja. Mas quando nós estamos aqui reunidos em culto, aqui é um lugar para se cultuar o Deus Santo, porque Ele tem o que dizer para você por meio da sua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando Isaías vê o Senhor, ele fica dessa forma, espantado. E ele, conhecendo o povo, como o povo é, o ser depravado, pecador, é por isso que ele diz: ai de mim, estou perdido. Mas o nosso Deus, meus irmãos, é o Deus da misericórdia. É o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar o seu pecado, para dizer para mim e para você: agora vá e não peque mais. Esse é o Deus Santo, que transforma, que muda, que perdoa, que regenera você, que regenera todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Mas nós temos ainda uma terceira e última visão de Isaías. Primeiro, Isaías tem uma visão, e a visão de Deus, os versos de 1 a 4. Depois Isaías tem uma visão de si mesmo, versículos 5 a 7. E agora a terceira visão de Isaías é uma visão de serviço. Veja o que diz o versículo 8 do capítulo 6. Verso 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Eu vi um pregador pregando nesse texto, e ele disse que aqui no versículo 8 de Isaías, quando o Senhor diz: a quem enviarei? E a resposta de Isaías diz: eis-me aqui. O pregador disse que Isaías praticamente deu um pulo. Eis-me aqui, que tivesse prestando continência para Deus. Eu duvido. Eu não acredito nisso. Isaías estava diante de um Deus santo e recebe uma responsabilidade muito grande. Então, quando o Senhor faz essa pergunta, e Isaías responde: eis-me aqui. Isaías não deu pulo algum, mas ele falou com muito temor e tremor: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E aqui, meus irmãos, o verso 8, ele traz para nós, pelo menos, 3 ensinamentos aqui. O primeiro é que a obra missionária é uma iniciativa de Deus. É por isso que o verso 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor. É Deus quem toma a iniciativa de ir até Isaías, perdoar os seus pecados e vocacionar ele para uma missão. Segundo, a obra missionária, meus irmãos, é um desafio que Deus permite o cristão passar. Porque o verso 8, a parte B do versículo diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja que interessante. A obra missionária é um desafio que Deus permite o cristão passar. Deus chama, vocaciona Isaías, mas ele vai enfrentar muitas lutas, muitas dificuldades como pregador, como mensageiro da palavra de Deus.
Mas Deus vai, todo momento, cuidar dele, cuidar do seu chamado, ajudar ele na sua missão. Ele faz isso conosco, irmãos. Deus chamou você, a mim. Deus chamou a nós para pregar a sua palavra, para ser mensageiro da palavra de Deus aí fora. Mas fique atento, porque quando você se torna um mensageiro da palavra de Deus, lutas acontecem, dificuldades acontecem, desafios acontecem, mas você jamais estará sozinho. Deus sempre vai conduzir o seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a obra missionária. Mas há uma terceira lição que o verso 8 nos ensina. É que a obra missionária é algo que requer uma resposta do servo de Deus. A obra missionária é algo que requer uma resposta do servo de Deus. O verso 8 diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que Isaías é chamado, é vocacionado para a obra missionária, e diz o verso 8, depois disso ouviu a voz do Senhor. Depois que Isaías é chamado, é vocacionado para a obra missionária, e desafios ele vai enfrentar. Por isso o verso 8 diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Depois que Isaías é chamado, é vocacionado para a obra missionária, e agora Deus requer uma resposta do seu servo, e a resposta é: eis-me aqui, envia-me. Meu irmão, minha irmã, quando Deus chamar você, para você transmitir a mensagem do Senhor, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio de seus familiares, não se negue o chamado do Senhor. Ah, mas pastor, se eu falar, talvez meu amigo não vai me ouvir, que ele não gosta muito de ouvir sobre Jesus. Não importa, meu irmão. Fale. Pregue para ele. Fale da graça de Deus. Fale de Jesus Cristo, porque é o único que pode salvar a vida dele. Eu quero aqui concluir com 3 aplicações desse texto. Primeiro, quando você estiver passando por situações complicadas, levante os olhos para o céu e veja o Senhor no seu trono. Faça como Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Quando as lutas baterem na sua porta, quando os problemas chegarem até você, quando a doença chegar até você, a ponto de você ficar abalado, triste, angustiado, não olhe para os problemas, mas olhe para o alto. Olhe para o Senhor, porque de lá Ele te enviará socorro. Amém? A segunda aplicação é que a verdadeira visão de Deus e sua santidade sempre nos faz perceber o nosso próprio pecado. A verdadeira visão de Deus e sua santidade sempre nos faz perceber o nosso próprio pecado. Quando Isaías viu Deus, viu a presença de Deus, ele logo reconheceu: ai de mim, estou perdido, eu sou pecador, sou um ser depravado,
Muitas vezes estão amando mais os prazeres do mundo do que o próprio Deus. São perdidos. Foi assim que Isaías se sentiu quando ele viu a presença de Deus, do Deus Santo. Mas há uma terceira aplicação desse texto. Meu irmão, minha irmã, escute isso. Deus está disposto em usar você para realizar a sua vontade aqui na terra. Deus está disposto a usar você para realizar a sua vontade aqui na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. E que você seja esse instrumento de Deus aonde Deus colocar você. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos. Curva sua cabeça. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.